bom. Hoje eu vou falar com vocês sobre um tema que sempre me perguntam, que é a respeito de quando escolher. Vou fazer mestrado internacional ou nacional? Aonde fazer o mestrado? Isso é o que vocês sempre me perguntam. Muita gente fica perguntando no Instagram profissional especificamente a respeito sobre validação de mestrado internacional, como funciona, quais as diferenças entre um mestrado e outro, e etc. Então hoje eu decidi fazer esse vídeo fazendo um comparativo entre as duas modalidades de mestrado e até explicando para vocês um pouquinho sobre a minha escolha. Eu escolhi fazer um mestrado nacional, apesar de que eu tenho interesse sim em fazer uma carreira acadêmica no exterior, mas eu optei por fazer isso no doutorado e deixar o mestrado para fazer no meu país mesmo. Mas isso, gente, por vários fatores, não especificamente porque eu achava que o mestrado nacional era melhor ou questões desse tipo. Foi porque, primeiro, porque eu considerei o financeiro, eu achei que era um fator muito interessante a ser considerado, até porque quando eu pensasse em morar fora, no exterior, para fazer mestrado, eu precisava ter uma estabilidade financeira para me manter fora do país. Até porque quando você vai fazer mestrado fora, um dos requisitos que é interessante você se atentar é a exclusividade. Porque muitos cursos têm mestrado integral, ou seja, você não tem disponibilidade de tempo para trabalhar enquanto está fazendo mestrado. Então é uma coisa que você tem que balancear. Quando eu me formei, eu não tinha nenhuma renda, eu não estava em um trabalho específico, então eu não tinha como se fosse assim, uma reserva de emergência para fazer um mestrado fora e conseguir me manter sem trabalhar, ter essa estabilidade financeira. Então, para mim não foi interessante nesse ponto. Uma outra questão que pesou para mim foi a validação. Como vocês sabem, isso é uma preocupação de muita gente a respeito de fazer um mestrado em outro país e conseguir validar a ementa daquele mestrado para dar aula, né, no seu estado, no seu país. Voltar e conseguir dar aula após ter feito o mestrado internacional. E eu ouvi muitas histórias, algumas verdadeiras e outras falsas, durante a graduação, a respeito de como funcionava essa validação. Me assustou muito, então eu optei por fazer o mestrado de uma forma mais conveniente, mais tranquila, e pensei no doutorado como nível para fazer no exterior. Mas vamos lá agora para o comparativo, para vocês entenderem. Primeiro, o critério de seleção do mestrado internacional é muito diferente. Um dos pontos que você tem que considerar é o quê? Quando você vai tentar, como estrangeiro, um mestrado fora do seu país, ele não tem como fazer algumas seleções que se fazem com o mestrado nacional, como o exemplo da prova escrita, né, e outros aspectos dessa maneira. O que geralmente se cobra no mestrado internacional são as cartas, tanto de recomendação como de motivação, um histórico acadêmico bom de um aluno que foi competente, um aluno que se desenvolveu, né, um histórico escolar de um aluno produtivo, e também questões como um projeto, que algumas instituições exigem um projeto de pesquisa para ingressar, que sua linha de pesquisa esteja relacionada àquele mestrado, e também questões como a proficiência, que é super necessária, que você tenha proficiência na língua do país onde você vai tentar o mestrado, e você vai ter que traduzir juramentadamente todos os documentos que você vai fazer a seleção. Um outro requisito que também se exige muito é a questão de você já estar formado. Diferente do mestrado nacional, que muitas vezes você pode tentar o edital, né, fazer a seleção antes mesmo de ter formado, ou seja, no último ano, no período anterior a se formar. Coisa que você não pode fazer no mestrado internacional, que muitas vezes, isso é uma exigência da maioria das seleções de mestrado internacional, que você já tenha se formado e já tenha inclusive um lapso temporal entre a sua formatura de graduação e a tentativa para o mestrado. E aí, o que é que acontece, gente? Você vai precisar ter mais tempo de organização para se programar, pensar bem nessas questões das cartas, ter uma proficiência boa, você vai ter que ser fluente naquela língua, afinal você não vai fazer só uma leitura de textos, né, em outra língua. Você também vai assistir aulas expositivas sobre outros temas, então você precisa estar realmente totalmente dentro daquele novo idioma. Então esse é um requisito muito importante para você que está tentando mestrado fora. E aí, gente, a questão da validação. Porque o que acontece com relação ao mestrado nacional?
você simplesmente faz, recebe o diploma e aquele seu diploma já é automaticamente validado pela sua instituição, porque você fez numa instituição que tinha reconhecimento do MEC, né? Que é o Ministério da Educação do nosso país. Então, você já automaticamente sai com aquele grau, aquela titulação de mestre. Quando você vai tentar um mestrado internacional, a validação não é assim tão simples. Você já não sai com o título de mestre. Por quê? O que é que vai ser necessário acontecer? Você vai precisar comparar a sua ementa daquele curso que é prestado fora do país com a ementa de um curso que é prestado no seu país, para você conseguir fazer o comparativo. Então, uma instituição de onde você mora, de onde você veio, né? Por exemplo, no caso do Brasil, precisa dizer: a ementa desse curso que foi prestado fora do país é parecida com a minha e por isso eu vou aprovar. Então, não é assim tão simples, não é tão fácil assim de aceitar um mestrado internacional aqui no país. Mas existem vários vídeos, eu vou indicar aqui o YouTube do Partiu Intercâmbio, que é explicado melhor essa parte a respeito da validação. Que desde 2016 para cá, se eu não me engano, tiveram algumas facilitações. Hoje em dia não tá tão difícil assim de validar, mas ainda se exige esse requisito. Então, assim, eu optei por fazer o doutorado fora e não o mestrado, porque a ementa do próprio doutorado é diferente, algo voltado para pesquisa, um desenvolvimento inédito. Então, você consegue, de alguma forma, validar aquilo com maior facilidade do que o mestrado, em que você tem que se desempenhar para disciplinas e para lecionar. Afinal, aqui no Brasil, especificamente, você não consegue dar aula sem ter o grau de mestre, né? Pelo menos em nível superior, professor de instituições superiores. Que esse é um requisito do MEC. Então, é preciso que você tenha o grau de mestre para lecionar em universidades. E se você fizer um mestrado fora do país, você talvez não consiga essa titulação. E se seu objetivo é dar aula, talvez não seja interessante. Agora, se você quiser seguir carreira fora do país, ótimo, vá. Porque aí você consegue validar com mais facilidade. Inclusive, você pode até fazer o doutorado na mesma instituição que você fez o mestrado. E aí, dentro daquela instituição, você não vai ter requisitos com relação à validação. Como eu queria muito dar aula no meu país, queria voltar, inclusive, à instituição em que eu sou egressa para dar aulas, então, para mim, foi interessante fazer um mestrado aqui. Mas eu penso, sim, a nível de doutorado, de tentar, inclusive, bolsas, que é uma coisa que sempre quando a pessoa fala de mestrado internacional e doutorado internacional, se pensa muito na possibilidade de bolsas, afinal, é difícil você conseguir todo o financeiro, né, para se manter fora, para comprar passagens, etc. E que já exigem muito de você quando você está fazendo um mestrado normal, você já tem um dispêndio. E aí, quando você vai fazer fora do país, você vai ter que cuidar de alojamento, alimentação e outras questões, acaba ficando um pouco mais complicado. Então, eu pretendo fazer, a nível de doutorado, algo fora do país, mas eu quero tentar a bolsa. E aí, se você tiver dúvidas a respeito de bolsas especificamente, eu vou fazer outro vídeo aqui falando sobre esse tema. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro para vocês a diferença entre fazer um mestrado aqui ou não. E que vocês possam escolher, a respeito de tudo que eu falei, aquela opção que é mais viável para você. Se você tem gostado desse vídeo, você pode deixar um like para mim, se inscrever no canal caso você queira receber mais conteúdos a respeito desse tema e compartilhar com seus amigos se você acha que isso pode auxiliar outras pessoas também. E é isso, gente. Beijo. Obrigada.